Boa noite, Mia. Obrigada pela recepção. Desejo boa noite a todos e todas que se encontram aqui presentes. E vamos iniciar, então, a sexta aula com essa temática que, na verdade, reúne, né, dois pontos importantes dessa formação em sistema ecoagroalimentar, que seria a saúde planetária e a cultura alimentar. Nós iniciamos na terça-feira, né, essa retomada, vamos dizer assim, histórica do conceito da ideia de cultura e como para perceber como ela é alguma coisa moldável, maleável e se desenvolve ao longo dos processos históricos da espécie humana. Como a cultura alimentar ela faz parte, ela integra um todo maior relacionado à cultura como um todo, como a cultura é alguma coisa através da qual a gente percebe a realidade, quando estamos muito imersos nela, né, é difícil estabelecer o que é realmente a nossa cultura e perceber o quanto essa cultura ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então, a gente fez na terça-feira vamos dizer assim, um exercício de retomada do caráter arbitrário, né, das formações culturais, de como a cultura ela foi concebida durante um bom tempo como um elemento, e não que não seja hoje, mas não, digamos, não é a interpretação predominante, né, da cultura como um elemento distintivo, ligado à elite, e, portanto, as elites seriam cultas, e os demais grupos sociais, eles seriam incultos, né? Então, o que a gente percebe quando a gente olha para o passado e para a construção, para esse percurso que a cultura faz, de que uma determinada perspectiva, ela se coloca, ela se estabelece, ela assume um lugar, vamos dizer assim, de referência, um lugar dominante como explicação da realidade. Nesse sentido, a gente termina naturalizando essa explicação dominante, e é difícil a gente embater com uma explicação que parece natural. Mas é isso que acontece ao longo do tempo. De fato, as explicações como essa da cultura como alguma coisa de elite, né, como alguma coisa que pertence, que caracteriza um determinado grupo e que os demais estão desprovidos de cultura, ela termina sendo colocado em xeque, e há uma reelaboração disso, há uma que se estabelece, e em função da emergência de uma outra perspectiva histórica em relação à cultura, que seria uma cultura muito mais, vamos dizer, plural, em que a gente vê que toda aquela perspectiva que se voltava para a compreensão de sociedades não europeias, né, como culturas não civilizadas, por exemplo, inclusive com todo um movimento que é colocado em evidência em todo o processo de colonização, colocava as demais culturas fora do eixo europeu como culturas não civilizadas, bárbaras, que precisavam receber, né, a perspectiva, que tinham a ganhar na acolhida da perspectiva colonizadora das culturas europeias. Bom, tudo isso vai cedendo espaço para, ao longo do século XX, para uma perspectiva de cultura mais plural,
mais igualitária, e que passa a predominar, em que todas as culturas, de certo modo, se equivalem, são importantes, são igualmente ricas, né, em diferentes aspectos, e, então, século XX, século XXI, dá lugar às tensões, e aí a gente falou de uma cultura do século XX para o século XXI, de uma cultura globalizada, né? Uma cultura globalizada que tenta, no primeiro momento, homogeneizar as demais formações culturais, né, o que os estudiosos chamam de uma tensão entre o global e o local, né, que ao longo do século XX e no início do século XXI, terminam havendo dessa tensão nasce da margem a uma reversão de perspectiva em que o local é redescoberto. Daí a gente entende que a cultura alimentar ela vive em um determinado momento o que os estudiosos chamam de renascimento das cozinhas regionais. Não é? Nessa redescoberta do valor, vamos dizer assim, do que era local, do que era identitário, termina ganhando termina se revestindo de valor, né, e no embate com uma perspectiva, vamos dizer assim, como a gente falou antes de ontem, hierarquizante, né, que tenta se sobrepor a essas culturas locais. Então, no século XX, ao longo do século XX e século XXI, a gente vê que essas tentativas de homogeneização, elas são, vamos dizer assim, chefiadas, né, são emblemáticas da presença de grandes conglomerados financeiros, de grandes empresas, de empresas transnacionais, que têm uma atuação transnacional, e que tentam se estabelecer a partir, por exemplo, da imposição de padrões únicos, como é o caso do fast food, que, em termos globais, ou das comidas industrializadas, enfim, que tentam se a gente partir para um exemplo, como uma cadeia como a do McDonald's, ela se espalha, né, se difunde mundialmente, trazendo esse padrão de alimentação que não é simplesmente, que não se resume apenas à comida que é vendida, né, ao sanduíche, que é rapidamente montado, fabricado, comercializado, mas ela tem como base toda vamos dizer assim, uma ideologia de como a alimentação ela deve ser. Então, a alimentação que tem como base os ultraprocessados, né, quer dizer, aquele tipo de alimento que concentra uma alta dose de produtos químicos que são feitos, né, justamente para conservar, para manter o estado do alimento em boas condições, para que ele possa atravessar fronteiras e se expandir, se colocar como alimentação referente, não é? E aí o que a gente percebe no confronto entre esses modelos
que tem como base ultraprocessados ou que tem como base uma alimentação rápida, são justamente o confronto com determinadas culturas, vamos dizer assim, mais fortalecidas. Então, determinadas culturas reagem a esse modelo, e em muitos locais despontam e começam a ser valorizadas, né, não como símbolo de atraso ou de nostalgia, mas como elementos que traduzem, vamos dizer assim, de uma forma mais próxima a cultura de um povo. Então, as culturas alimentares, no plural, não é, elas vão se encontrar nessa concepção de cultura muito mais maleável, inclusiva, vamos dizer assim, uma base para se constituírem na sua, vamos dizer assim, na sua variedade, se apresentar na sua variedade. Aí, mesmo, a gente falou no último encontro dessa relação entre a culinária e a gastronomia, em que, apesar da gastronomia ter uma forte conexão com a dimensão mercadológica do campo alimentar, ela, em boa medida no seu processo de sofisticação, dialoga justamente com aquilo que, vamos dizer assim, seria uma alimentação mais típica. Então, ela reinventa, processa, mas não ignora a existência da elaboração culinária. E são essas invenções da gastronomia que têm como lastro o diálogo com a culinária, com o local, que se apresentam de forma mais contundente, vamos dizer assim, mais forte, nos diferentes contextos. Bom, eu tenho um probleminha aqui no... Maria Emília, aparece uma janela para mim na frente do slide. Net? Aqui para a gente está aparecendo normal o Cadma. O teu slide. O que tu acha que pode ser, Net? Pressione para controlar o microfone com o recurso pressionar para falar. É como se eu tivesse que ficar pressionando o microfone para poder falar. Eu não sei se... ocultar. Tem aí a opção ocultar? Não. Eu vou fechar e abrir no... Pronto. Pronto. Então, nós chegamos a esse ponto ontem, relacionar cultura alimentar, dietas saudáveis e sistemas alimentares sustentáveis, né? Pensar essa relação entre alimento, planeta e saúde. Aí a gente chega na perspectiva da saúde planetária, para a gente retomar também essa perspectiva de que a saúde, ela também, não temos uma única concepção de saúde. A saúde, ela também tem uma variação de sentidos ao longo da história. Quando a gente pensa em saúde, como é que a gente poderia definir saúde? Alguém quer arriscar?
Não? Se a gente tivesse que pensar rapidamente, de forma sintética, né, o percurso feito pelo conceito de saúde no mundo ocidental, a gente poderia dizer que da antiguidade e na Idade Média há alguma coisa em comum, né, no conceito de saúde, que seria a relação entre saúde e doença. Traduzido de uma forma, vamos dizer assim, muito simples e imediata, né? A saúde seria exatamente a ausência de doença, né? Seria o contrário da doença. Então, na medida em que você não está doente, você está saudável. Essa era vamos dizer assim, o conceito imediato que se tinha nesses períodos, não é? Sendo que, durante a Idade Média, há uma forte presença da religiosidade na definição do que seria a saúde e do que seria a doença, não é? Então, havia certamente explicações, vamos dizer assim, de causa espiritual, religiosa, para dizer, para serem relacionadas às doenças que se manifestavam, né? Então, nesse sentido, a doença era muitas vezes vista como um castigo divino ou como uma manifestação do pecado. Então, a gente percebe, se hoje essa compreensão de doença, ela recuou, né, bastante, você ainda encontra hoje em dia ainda de forma, vamos dizer assim, de forma minoritária, essa perspectiva. E aí a gente percebe que há uma diferença a partir do século XVIII, vamos dizer, século XIX, há vamos dizer assim, uma emergência e um reforço a partir do conhecimento científico. Então, essa explicação, vamos dizer assim, essa relação com a religiosidade, com a espiritualidade, ela vai diminuir a sua força frente aos avanços que a ciência traz, ao conhecimento da anatomia humana, da microbiologia, enfim, dos processos pelos quais acontecem as doenças contagiosas. Então, a visão mais biológica, ela vai, vamos dizer assim, se fortalecer na definição do que seja a saúde. O que a gente percebe, né, é que há aí um início de uma relação que vai se aprofundar em relação com o bem-estar, ou seja, com a ideia de uma saúde global que relaciona corpo e mente, né? Então, a medicina, ela vai forjando aí correntes que são muito mais, vamos dizer assim, integrativas em relação ao que se pensa, ao que se concebe como a saúde humana, né? Além disso, ao longo do século XX, essa ideia de saúde que estava muito ancorada, vamos dizer assim, muito baseada no corpo, ela começa a ganhar um espectro maior, já não mais que relacionasse apenas corpo e mente, mas a
a saúde como, vamos dizer assim, ela abandona mais a sua dimensão individual, um indivíduo que tem o bem-estar definido a partir dessa integração, desse equilíbrio entre corpo e mente, para uma perspectiva de saúde mais ampla e coletiva, né? Então, o conceito moderno de saúde, ele pode ser sintetizado pela formulação dada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, na década de 40, em 1948, quando a OMS define saúde como um estado de completo bem-estar, que é físico, que é mental, mas é também social. Então, nessa perspectiva, a saúde deixa de ser aquela concepção de doença ou de enfermidade de um corpo, né? E passa a ser concebida como alguma coisa mais dinâmica e coletiva. Então, essa definição, ela representou uma mudança importante, porque não apenas incorporou a saúde mental e social, mas também sugeriu que a saúde era um estado positivo e dinâmico, e não apenas a ausência de condições negativas, né, ligadas à enfermidade, à doença. Então, essa saúde, essa concepção de saúde, ou a promoção dessa concepção de saúde, vai ter, já que tem relação com o social, vai ter multifatores para que aconteça, para que se estabeleça e para que se mantenha a saúde. A gente começa a perceber que, para que haja saúde, para que as populações, né, elas sejam saudáveis, elas não precisam apenas de cuidados médicos, mas a saúde, a manutenção da saúde, ela está ligada a outros fatores, como, por exemplo, o potencial que a educação tem, né, nos processos de prevenção, nos processos de conscientização em relação aos elementos que fortalecem, né, o bem-estar e o caráter saudável das pessoas e das populações. Mas, além da educação, a gente pode lembrar também as formas de habitação, elas vão se revelar como um elemento muito importante quando a gente pensa, particularmente, em formas de moradia insalubres e como elas contribuem para o adoecimento. Então, a educação, a habitação, mas também a alimentação e o que a gente passou a chamar de qualidade de vida, né? A qualidade de vida envolvendo, inclusive, o acesso das populações aos serviços de saúde. Então, a gente vê que a alimentação e a cultura alimentar, ela desponta ao final do século XX e começo do século XXI, como um elemento importante, como um fator decisivo na manutenção, na criação, no modo como se proporciona saúde às pessoas e às populações como um todo, né? Nas grandes cidades, por exemplo, cada vez mais, o ritmo acelerado da vida, o estresse, mesmo a relação com a alimentação que tem que ser prática, que tem que ser rápida, que tem que ser consumida rapidamente, e muitas vezes
nem nas melhores condições, nem sentado, né? As pessoas, às vezes, têm que comer em movimento pela cidade. Isso vai colocar em destaque todos os problemas relacionados à saúde mental e a perda, né, do bem-estar psicológico. Então, essas concepções, elas vão trazer ao primeiro plano a ideia de sustentabilidade e a preocupação com a qualidade ambiental e a justiça social como elementos importantes na promoção não só do bem-estar físico e mental, mas também do bem-estar das populações, do bem-estar social. Então, nesse contexto, no século XXI, as políticas públicas e, vamos dizer assim, iniciativas de articulação global começam a se concentrar, né, a fortalecer fatores como equidade no acesso à alimentação e os cuidados, de uma forma geral, com a saúde. Então, combate à pobreza, o combate à fome, combate às desigualdades sociais e a promoção de ambientes saudáveis vão estar, vamos dizer assim, a ocupar a linha de frente dessas políticas, dessas perspectivas que tentam conectar, né, e perceber e fazer valer a concepção de saúde como um estado, vamos dizer assim, multifatorial, quer dizer, são muitos os fatores que interferem, que se conectam, que são capazes de, articulados, poder promover, fortalecer o bem-estar das populações ou podem contribuir para a disseminação de doenças. Assim, a gente pode dizer, então, que aquilo que a gente pensa, se a gente tem um mundo no século XXI, que é um mundo globalizado, aonde, marcado não só pela produção atravessa os mais diferentes continentes, né? Mas esse fluxo de pessoas e de mercadorias que caracteriza hoje o mundo contemporâneo, vamos dizer assim, ele vai interligar também as populações nos processos de fortalecimento da saúde ou nos questionamentos dos processos que levam a doenças. É o que a gente enfrentou, né, a partir de 2020, uma crise sanitária global, né? E essa crise sanitária, ela colocou em evidência o peso que esse contexto traz, não é? O fluxo de mercadorias e o fluxo de pessoas era um dos elementos responsáveis pela rápida disseminação da Covid-19, né? E, então, uma das primeiras medidas, no contrafluxo, vamos dizer assim, na corrente contrária àquilo que vinha sendo a relação das pessoas, das sociedades, né, com o planeta, que era esse fluxo de mercadorias e de pessoas intenso, a gente vê que uma das primeiras medidas foi justamente a restrição de circulação, foi o controle nos processos de deslocamento das pessoas entre países diferentes,
a partir de uma série de medidas de tentativa de controle da Covid. Ainda uma outra dimensão que ganhou, vamos dizer assim, muita força, foi a da aliança e da cooperação entre diferentes nacionalidades, a ciência praticada em diferentes países, em função da rápida, ou mais rápido que puderam, né, em termos de pesquisa para encontrar uma solução, uma vacina que pudesse fazer frente, né, aos efeitos da Covid-19. Então, de repente, é inegável, se torna inegável a perspectiva de que os nossos problemas, eles não afetam mais apenas, vamos dizer, a doença não afeta mais um corpo, não afeta mais uma comunidade, mas emergem desse contexto as ideias relativas à saúde como alguma coisa, a saúde e a doença como questões planetárias. E aí, esse parece ser, vamos dizer assim, um desdobramento quase lógico, né, de um contexto em que já se pensava a relação, a concepção de saúde não mais restrita às populações, mas se pensava a relação dessas populações com o seu ambiente, não é? Então, a saúde planetária, ela vai se referir à saúde da civilização humana e ao estado em que os sistemas naturais dos quais essa civilização humana depende, eles se encontram. Então, um ambiente degradado, um sistema natural degradado, ele não vai sustentar de forma saudável, né, a população que faz uso desse sistema natural. E aí, em 2015, a Fundação Rockefeller e o grupo chamado The Lancet lançaram esse conceito de saúde planetária. Então, se esse conceito de saúde planetária já existia em forma, vamos dizer assim, embrionária, desde o final, desde o começo da década de 90, ele vai ganhando contornos mais definidos até chegarmos em 2015, e quando é elaborado esse conceito, e com toda a sua, vamos dizer assim, com tudo aquilo que fundamentava, né, dessa conexão entre o humano e o seu ambiente, vai sendo aprimorado ao longo das décadas seguintes. Professora, quando for para a passar, a senhora vive? Desculpa. Eu deixei daqui. Eu fui falando e deixei o slide aí. Não pode passar. Aurinete? Pronto. Então, essa conexão ela vai ganhar força, como eu disse, ao longo das décadas seguintes, no sentido de que seria preciso não só o diagnóstico, né, essa concepção de que existe uma conexão profunda entre a saúde humana e sua relação com os alimentos e com o planeta, com o meio ambiente, mas era preciso formular também propostas, né, de equacionar isso, de conduzir essas questões. Então, por isso que
a gente diz aí que a conversão das dietas comuns para dietas saudáveis até 2050 exige mudanças substanciais na dieta. O consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes teria que, segundo essa alternativa, né, das dietas saudáveis, teria que duplicar, né? O consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar teria, então, que ser reduzido em mais de 50%. Uma dieta rica em alimentos à base de plantas e com menos alimentos de origem animal confere, então, benefícios inegáveis, né, à saúde e ao meio ambiente. Então, a ideia de uma dieta mundial, uma dieta planetária, que fosse flexível o suficiente para lidar com variações locais, vai ganhando força e vai repercutindo mundialmente. Então, passar. A diretriz, vamos dizer assim, bem larga dessa ideia da dieta planetária seria, então, a redução do consumo de carne e de açúcar e o aumento significativo do consumo de cereais e de vegetais. As mudanças climáticas, o efeito estufa, o acúmulo de gás carbônico, a fragilidade da camada de ozônio, toda uma série de mudanças que são mudanças no ambiente, que são mudanças climáticas, vão trazer também, vão colocar em evidência também desafios, não é? Então, por isso, a pegada de carbono é uma medida que calcula o impacto das atividades do homem sobre a natureza a partir da quantidade de dióxido de carbono que elas emitem. Então, não basta apenas definir vamos dizer assim, uma orientação para essas dietas planetárias, mas era preciso também adotar medidas que fizesse diminuir a produção do dióxido de carbono. Então, pode passar. Então, as emissões de gás carbônico, elas vão ter que recuar também a partir de um reordenamento, de uma reorientação mesmo do cotidiano, da vida das pessoas, né? Então, essa dieta planetária, ela não, embora ela seja fortíssima, não é? Ela está associada, ela está combinada com uma mudança global na forma de vida das pessoas, inclusive na utilização de transportes, né? Que tenham bases de combustível alternativo àquele que tem gerado o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Então, quando liberado em excesso, esse gás se acumula na atmosfera e provoca profundas alterações climáticas. É isso que a gente percebe hoje, inclusive na alteração da temperatura do planeta, que tem subido com o efeito estufa. Então, com isso, quanto maior for sua pegada de carbono, mais você estará piorando o planeta. Quanto mais gás carbônico, formas de produção de gás carbônico nós tivermos, pior será a situação ambiental, não é? Mais se agudizará a crise climática. Parece, assim, a gente pode pensar essa conexão
de coisas básicas, não só se a gente se restringir ao plano alimentar, a conversão, né, de florestas em áreas de pecuária, por exemplo, é alguma coisa que vai, na medida em que se eliminam áreas verdes, você vai ter também uma produção aumentada do gás, né? Porque você terá menos filtros para o gás carbônico que é produzido e que é lançado na atmosfera. Então, um outro elemento também que vem junto com a pecuária é exatamente as formas de alimentação desse gado. Então, alguns estudos apontam, não é, a produção de gases pela permanência, né, pelo aumento da pecuária, enfim. E aí há toda uma série de pesquisas em função de que tipo de alimento que o gado pode consumir para que não amplifique ainda mais os efeitos da subtração de florestas e instalação de pastagens, né? Pode passar. Então, a maior parte do aumento da produção de gás carbônico é devido ao manejo de animais, como eu disse, para a alimentação humana. Notoriamente, o gado e a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, embora frações menores, sejam resultado da produção de cimento e de mudanças no uso do solo, por exemplo, com o desmatamento, como eu falei. Pode passar. Que o aumento das emissões de gás carbônico pode causar, além do efeito estufa, das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas. A própria, se a gente tiver aqui configurando esse cenário, né, do efeito estufa, das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas, a gente vai ter não a extinção do planeta, mas a extinção das condições de vida, de manutenção da espécie humana no planeta. É para isso que nós caminhamos e, por conta disso, há uma articulação internacional que tenta reverter esses quadros, que tenta refazer a relação que as sociedades humanas, sobretudo no mundo ocidental, desenvolvem com, com o ambiente, promovendo a degradação desse ambiente. Então, hoje, o desafio não é o desafio da saúde física e mental de um corpo, de um indivíduo, ou de uma população, ou de uma dada sociedade, mas é um desafio colocado no âmbito do planeta Terra. Pode passar. E aí, um dado, né, quer dizer, se não houver um equilíbrio entre as emissões de gás carbônico e a recomposição e a composição das dietas planetárias, da dieta saudável, né, com base no consumo de vegetais, a gente percebe que há mesmo uma diminuição, uma destruição
do valor nutricional desses vegetais que são ingeridos, né? É preciso, então, enfrentar esses desafios que uma dieta planetária ela possa proporcionar também a nutrição, a manutenção de 10 bilhões de pessoas até 2050. É a projeção feita para o aumento da população. Pode passar. Então, para encerrar, né, a gente pode dizer que sem uma ação global, articulada, que não é fácil, né, lidar com os diferentes interesses e as diferentes perspectivas em relação a essas questões da saúde planetária, o mundo corre risco de não cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, definidos pela Organização das Nações Unidas e pelo Acordo de Paris de 2015, ou seja, as crianças de hoje herdarão um planeta gravemente degradado e onde grande parte da população sofrerá cada vez mais desnutrição e doenças que poderiam ser evitadas, né? Então, hoje, fala-se, por exemplo, recentemente, das doenças respiratórias em Fortaleza, mas não é só em Fortaleza, não é? Na verdade, o mundo todo tem sentido isso. Em Fortaleza, percebe-se falou-se de um surto de bronquite, quer dizer, nós ficamos vulneráveis a uma série de doenças que certamente poderiam ser evitadas se houvesse um consenso globalizado em relação ao que seria necessário e urgente, vamos dizer assim, fazer para manter a ideia de saúde planetária e a percepção do papel que as culturas alimentares elas podem ter nessa construção da saúde planetária. As culturas alimentares articuladas com as dietas planetárias, elas podem ser a saída, podem ser a virada de chave, assim como elas têm sido uma forma de degradação, muitas vezes de degradação do meio ambiente, degradação do planeta, elas podem também se reverter em possibilidade de promoção da saúde planetária. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês e abrir para o debate. Alguma questão? Quem quiser colocar alguma questão, o microfone está aberto, a Maria me teve que dar uma saída. Fiquei aqui para esse apoio. Então, o microfone está aberto, tá bem, gente? Se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Ou então, alguma consideração, né? Eu acho que ontem a gente encerrou com uma questão muito interessante, justamente em relação à cultura alimentar cearense, né? E hoje a gente fala de dietas planetárias, né? Então, como casar essa perspectiva, né? Se a cultura alimentar cearense não é a única, né? Que tem vamos dizer assim, uma presença forte do consumo de carne vermelha, tem todo um lastro histórico, né, de
de construção identitária a partir das charqueadas e da carne de sol. Então, como articular isso, né, com uma dieta que propõe uma redução de 50% em termos de consumo de carne vermelha e de açúcar? Como é que a gente pode equilibrar essas pontas? Temos aqui O que vocês acham? a nutricionista, não sei se ela está aqui hoje, ela sempre, não sei se é a Sara. Oi, sou eu. Mas é porque eu cheguei um pouco atrasada e peguei na metade do raciocínio. Tá, Sara. Então, Sara, a questão que se coloca, eu acho, a partir dessa articulação entre cultura alimentar e saúde planetária, o desafio talvez fosse o de articular a especificidade das dietas locais, né, das tradições regionais, nacionais, com a ideia de uma dieta que se coloca na sua urgência, né, para a reversão das condições que temos hoje de desfavoráveis em termos de crise climática e tudo mais. Como é que a gente pode juntar essas dietas planetárias que preconizam, né, que orientam a redução de 50% do consumo de carne, do consumo de açúcar, por exemplo, e uma outra diretriz seria o aumento, vamos dizer, em 40%, pelo menos, de consumo de vegetais e sementes. Então, você tem duas diretrizes para uma dieta global e essa dieta global vai encontrar com culturas alimentares específicas, né, particulares. Como é que a nutrição vê isso? Eu acredito que uma das principais questões que interferem, acho que no fato da gente conseguir fazer com que a dieta planetária seja cada vez mais articulada, é ter uma maior regulação, por exemplo, dos alimentos que são ultraprocessados, porque tanta facilidade de acesso deles, né, por exemplo, que acho que a gente teve, assim, até uma mudança na política até de cesta básica recentemente, né, que fez uma grande mudança agora que as cestas é de alimentos predominantemente in natura, né, então acho que isso é uma coisa que pode contribuir aos poucos para valorizar, né, também, e trazer um pouco mais próximo, assim, a agricultura familiar. Mas eu acho que também uma das coisas que interferem atualmente é a questão dos ultraprocessados, que eu acho que a gente precisa ainda mais de articulações, de regulamentação, de fiscalização para essa parte, para aí sim a gente conseguir trazer, afastá-los um pouco mais e trazer mais próximos da gente a nossa cultura alimentar, a valorização das tradições, né? Até para a gente montar planos, assim, quando eu vejo, assim, a nutrição clínica, entre aspas, clínica tradicional, né, eu vejo que muitos colegas ainda, passam, né, ou planos ou cardápios, né, que às vezes não são coerentes, inclusive, com a realidade local, né.
Então, a gente tem que prestar atenção com relação também aos determinantes, né? A questão de acesso da pessoa, esses, entre outros diversos aspectos, né? Eu acredito que o desafio atual, inclusive, para a maior disseminação da dieta planetária é realmente os ultraprocessados. São os ultraprocessados. Então, eu Os concordo com vilãs, né? você. Eu concordo com você e acho que realmente é um grande desafio, porque isso terminamos lidando com interesses econômicos, né, que se fortaleceram, que se sobrepuseram, né, aos interesses locais, regionais, durante bastante tempo. Então, travar uma luta pelo recuo do consumo de ultraprocessados é lidar com grandes empresas, né? Com grandes organizações, com conglomerados que são transnacionais. Então, mas é isso, assim, eu acho que, sobretudo na escola, quando se formam, né, as experiências gustativas, a formação do gosto, que vai repercutir na vida do adulto, há um papel fundamental aí na regulação da merenda escolar, né, na retirada na supressão dos ultraprocessados na escola. Mas acho que tem outra vertente também, que é a questão do desperdício, que está incluído como estratégia, né, auxiliar do estabelecimento dessas dietas planetárias. Quer dizer, não basta apenas comer saudável, é preciso que, na verdade, toda a cadeia que está em torno do alimento, ela se refaça, né? E aí, no sentido inclusive, de não só não poluir o ambiente com o resto da alimentação ou com as embalagens dos ultraprocessados, mas fortalecer um circuito, né, de aproveitamento daquilo que é produzido. Então, acho que aí também a nutrição tem um papel importante, não é? Nessa orientação para a população. Agora, a reelaboração das dietas, e aonde está o ponto de equilíbrio, né? Recentemente eu vi, por exemplo, a orientação, a gente sabe que a nutrição tem uma orientação contrária ao consumo de líquidos nas refeições, nas refeições principais. E isso, por exemplo, pode entrar em choque com uma cultura que é amplamente disseminada no Nordeste, né, uma região quente, de temperaturas mais elevadas, e o consumo de líquidos gelados, né, durante a alimentação. Por exemplo, o consumo de cajuína, né? A princípio, o consumo de cajuína seria uma alternativa regional, ou sucos de frutas, né, seria uma alternativa regional bem-vinda, mais saudável do que um ultraprocessado, um refrigerante. Por outro lado, há uma prescrição nutricional que limita, né, a ingestão se eu não me engano, a ingestão dos líquidos durante as refeições. Então, só para mostrar que, mesmo indo na mesma direção,
não é? É preciso negociar essas soluções. É verdade, professora. Inclusive, um dos maiores desafios na formação de nutricionistas, né, e até na atuação de nutricionistas, é a gente tentar alinhar o que aprendemos em formação, né, da questão dos nutrientes, mas também a gente andar de mãos dadas com o contexto, com a cultura, né? Sim. Porque o que corre muito de riscos é de nós entrarmos no que a gente chama, tem um conceito na nutrição que a gente discute muito, que se chama nutricionismo, né? Que é quando a gente fica numa alimentação focada somente em nutrientes e nos afasta cada vez mais de outros aspectos que envolvem o ato de se alimentar, né? Até recentemente passou uma cena de uma novela, acho que tá a novela das 8, Vale Tudo, né? Que tá repercutindo muito nas redes, porque é uma cena de um jantar e um rapaz, um personagem, numa mesa, numa balança, contando a quantidade de comida numa balança. Aí pedindo para colocar, você pode colocar um pouco mais de proteína? Porque acho que a minha médica disse que não era uma quantidade, que eu tô comendo uma quantidade insuficiente de carboidratos e proteínas. Aí tinha outra personagem que falava, ai, que saudade do tempo em que a gente chamava a comida pelo nome, arroz com Uhum. carne, feijão, Sim. né? E também tem isso que é o nosso desafio, né? É uma linha bem tênue mesmo, da gente tentar acolher a realidade, os diversos contextos, né? E também não entrar no que a gente chama de nutricionismo, né? Nesse foco total nos nutrientes, que é o desafio. Existe uma abordagem, inclusive, da nutrição, que é o que eu trabalho atualmente, que é a nutrição comportamental, que a gente busca, inclusive, tentar resgatar esses aspectos, né? De cultura, resgatar a sociologia, também a antropologia, inclusive Uhum. em psicologia relacionada à alimentação. Sim. E é tão, vamos dizer assim, é tão situada, não é, essa atuação da nutricionista, basta olhar as diferenças, não só se a gente pensar numa mesma sociedade, na sociedade cearense, em Fortaleza, você tem grupos e grupos diferentes, né, diversos. Você tem grupos por exemplo, divididos pela faixa etária, não é? Sabendo que aquilo que será parte da dieta, não é, regional, presente para uma determinada faixa etária, não será necessariamente aconselhável para a faixa etária seguinte. Né? E há uma série de outros elementos, inclusive que são regionais e que poderiam ser evidenciados, mas que foram completamente esquecidos, né, ao longo da trajetória que a sociedade cearense fez. Eu lembro que falam muito... Professora, desculpa me cortar, mas tem a ver com o que a senhora está falando, a contribuição da nossa colega Alina, que as Sim, novas gerações estão esquecendo de cozinhar os alimentos mais saudáveis e isso, nutritivos, e que é preciso resgatar essas receitas das avós, isso, essa questão que, né, vocês do Ocon falam muito sobre esse resgate histórico, né, da cultura alimentar regional. isso. Então, eu falava numa conversa há pouco tempo sobre o mingau de Araruta, né? Era uma constante e que se perdeu completamente. O que a gente tem uma variedade de leites, né? Que leite em pó, de fórmulas que são colocadas à disposição dos consumidores a partir das farmácias também, né? Não é à toa, mas se perde completamente aí, né? O vínculo com
com formas de elaboração de nutrição da criança, dos bebês, em função de um consumo de um produto que é globalizado, né? Quem não conhece o leite ninho, leite em pó. Então, além disso, tem realmente essa perda de conexão com o hábito de cozinhar. Então, o hábito de cozinhar, ele requer tempo, né? Se não for alguma coisa com base na presença de conservantes e tudo, é alguma coisa que vai demandar um tempo e o interesse, a descoberta pelo prazer de fazer a cozinha, né? E isso se perde no meio de um ritmo de vida acelerado, de necessidades de produção que são urgentes, enfim. Talvez a gente pudesse encerrar lembrando um pouco do que para nós representa, que prato, né? Que alimento, que comida representa a nossa preferência em termos regionais. Baião. Baião de dois. Mas tem tantas formas de baião de dois, né, Aurinete? Sim, é Como é que verdade. você gosta do seu baião de dois? Ah, bem, gosto daquele também meio molhado, assim, com muitas verduras. Sim. Mas o sequinho também, com aquele feijão novo, aquele feijão de corda, também é muito bom. Uhum. Mugunzá salgado. É. Ah, eu gosto Bem, mais de salgado também, sabe? Aí um choque cultural que eu tive, assim, eu sou do interior, né? Sou de Crateús. Cresci com mugunzá salgado. É aniversário, celebrações, na minha família era mugunzá salgado. Aí me mudei para Fortaleza. E aí tava andando numa pracinha e vi uma mensagem, um quiosquezinho que tinha, vendemos mugunzá. Aí eu fiquei morta de feliz. Eu, nossa, vou matar a saudade. Aí eu, moça, eu quero um pratinho. Aí ela, só tem copo. Aí eu já achei estranho. Copo de mugunzá? Quem é que vende só copo? Aí, quando ela me entregou aquele negócio claro, e aí eu olhei assim, moça, tá errado. Eu pedi mugunzá. Aí ela, não, moça, é mugunzá, isso aqui. Hã? É porque é o doce, n- primeira vez que eu provei o doce, assim, eu aprendi a gostar com o tempo. Mas pra mim nada supera, pra mim, assim, o mugunzá salgada é de 10-0. sim, concordo. Mais alguém tem alguma preferência? Eu diria um doce, doce de espécie. Eu, particularmente, na minha família, o mucunzá, minha avó ainda colocava carne dentro, né? Então, Sim. eu também estranhei muito quando comi mucunzá doce, achei horrível. Até hoje não gosto, fiquei traumatizada quando comprei achando que era mucunzá salgado e era mucunzá doce, né? Então, você tem até essa coisa da cultura do sertão. A minha avó fazia o Sim, mucunzá com carne dentro, né? Não, sim. era muito bom. Nunca mais comi um igual. Pois se acontecer uma confraternização em breve de todo mundo, eu já digo que eu posso levar um mugunzá salgado. Pronto. Acho que você E eu vai ter já quero muita essa procura. confraternização para matar a saudade. Então, eu ia dizer, das frutas, né? Além do doce de espécie, as frutas no Nordeste são maravilhosas. Do doce de jaca, doce de mamão com coco, doce de goiaba, enfim, são muitas as possibilidades, né? No campo dos doces.
Mais alguém? Então, ficamos Mas com... quando você fala de doce de espécie, seria assim das frutas do... É porque eu não conhecia esse termo, doce de espécie. Não sei se você conhece um restaurante com uma proposta regional chamado Maria Chica, próximo do Itaperi, próximo da UES. Lá, eles servem o doce de espécie, que tem a presença do gergelim, muito Eu forte. conheço lá, mas eu não sabia desse doce. Vou atrás quando eu for lá de novo. Então, ele dá um gosto todo especial ao doce. A gente sabe que não é única, exclusivamente do Ceará, né? Mas aqui a gente tem com o gergelim, com o cravo da Índia também, é bem presente, né, no gosto. E dá uma combinação, eu acho, maravilhosa. Mas são frutas da época, professor? Não, é uma mistura que envolve, inclusive, pode envolver, tem preparações diversas. Lá do Maria Chica, eu não sei exatamente qual é a receita, mas sei que leva o gergelim e o cravo, né, bem fortes. Mas pode ter também a farinha de mandioca, pode ter pimenta, enfim. Então, gente, mais alguém? Para a gente encaminhar aí para finalizar? Diz que dei fome. Acho que já deu, sabe? Olha, a Priscila está falando que tem gengibre lá, que ela produz. Você é de onde, Priscila? Acho que foi a Mariana que falou. Eu sou da cidade de Jaguaribe, só que eu moro no sítio. Na Ok. região do Jaguaribe, não tem uma comida que lhe agrade mais e que diferencie, que lhe faça sentir saudade? Então, assim, é porque aqui a comida mesmo regional aqui é macuzá, né? Como já ouviu falado, o doce do gergelim mesmo. E aqui sempre, por aqui sempre tem, sabe? Muito famosa, como eu coloquei aí no chat. A gente aqui planta o gergelim, né? E faz o doce de espécie, que é muito famoso, foi dito, é feito com cravo, erva doce, tem gente que faz com coco ralado, né, também. Sim. É isso. Então, gente, era isso. Eu espero ter conseguido passar para vocês, né, essa articulação, esse encontro necessário entre a cultura alimentar e a saúde planetária, né? Como é que essas duas pontas, elas se ligam, como a cultura alimentar, ela é dinâmica, e como essa ideia de saúde planetária é alguma coisa relativamente recente, que se configura, que é elaborada nesse contexto em que o planeta chega aos seus limites, né? E aí pensarmos sempre em termos desse compromisso de que modo o campo alimentar ele pode servir de instrumento de reversão, né, dessas condições. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e... Obrigada, professora. E Professora, só um momento. Sim. desligou, Mariana, o microfone. Oi, Mariana. É uma comida aqui também muito típica, que é o cuscuz, né? O Sim. cuscuz, a gente aqui planta o milho e Uhum. deixa o milho secar e a gente faz o cuscuz do próprio milho, sem
como é, fertilizante, sem nada, sabe? Só que assim, Sim, ó, como a senhora falou, é uma das comidas que a gente tem saudade, que a gente só come no tempo do inverno, né? sim. Que a gente faz do próprio milho mesmo, né? Que tem um gosto bem diferente. Não sei se aqui as pessoas já comeram. Aqui não é tão comum, é mais comum a massa de milho, você compra no supermercado e as pessoas fazem, né? Mas é por conta da. Mas é vamos dizer assim, é um tesouro, é uma riqueza poder fazer a partir da plantação de milho, sem a adição dos conservantes. Não, e o sabor é outro. Eu É também, totalmente outro, né? também tive a oportunidade de experimentar lá em Viçosa, do Ceará, uma Uhum. agricultura. Professora, lhe agradecer e o convite está feito para a senhora voltar novamente antes da gente concluir. E o jantar da turma vai ser no Jaguaribe, com doce aí com gergelim que as meninas produzem. Tá certo. Obrigada, obrigada a vocês também. Na próxima semana a gente volta, na terça-feira. Não esqueçam, tá bom? Outro tema e outro convidado ou convidada. Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Bom Boa final de noite. semana. Boa noite. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigada, Até mais. obrigada, professora.